Oi, a paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falar do nome de Jesus. Mais uma vez na lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Putim, Congregação do Jardim do Lago, Pastor Salvador e a Pastora Márcia. Estamos bastante aflitos para ir na igreja. Ainda estamos em quarentena, mas ainda continuamos louvando o nome do Senhor e bendizendo a grandeza dele. Ainda estamos cheios de fé e de esperança, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir para essa nação. Nós já estamos na lição de número 13, finalizando esse trimestre que fala sobre os milagres de Jesus e finalizando com um assunto maravilhoso que fala sobre a ressurreição de Jesus, que é sem dúvida o maior milagre de toda a história da humanidade, mesmo nos tempos antigos como nos tempos atuais. Não houve nem existirá nenhum milagre com uma grandeza tão poderosa como esse. É um assunto bastante conhecido, então eu não vou ficar narrando o assunto aqui, não vou ficar detalhando a história. Se os irmãos quiserem ver melhor, a leitura bíblica se encontra lá em Mateus 28, do 1 até o 20. Vocês podem ler lá detalhadamente, mas eu queria ressaltar a importância desse acontecimento para a história da humanidade e principalmente para a história dos cristãos. Isso ressalta a nossa fé, renova a nossa esperança, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo agora. A introdução diz assim: sem a menor sombra de dúvida, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história, o maior milagre da humanidade. Ela também é narrada e celebrada pelos 4 evangelistas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles narraram a ressurreição de Jesus. A nossa leitura bíblica mais referenciada estamos usando como base o texto de Mateus 28, do 1 ao 20, certo? Os aspectos do milagre. Primeiro a gente fala sobre o milagre em si, o fato, a importância dele e as evidências de que ele realmente aconteceu. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que esse milagre revela sobre a natureza de Jesus e alguns ensinamentos que nós tiramos para nossa vida a partir dessa história. Amém? O fato, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. A ressurreição corporal de Jesus é o fato mais insofismável, ou seja, incontestável da história. Se ela pudesse ser negada, nada mais valeria a pena. Quando as mulheres procuravam por Jesus, um anjo apareceu para elas: dá uma olhada aqui na tumba dele se tem alguma coisa, que não tinha nada. Os dicionários definem a palavra ressuscitar como voltar à vida, reanimar, revitalizar o corpo. Mas essa definição em relação a Jesus não é adequada, pois no seu caso ele não se resumiu a um cadáver voltar à vida. Ele ressuscitou, mas não é que ele tenha voltado ao estado anterior. Não foi uma reanimação de um indivíduo qualquer. Antes foi a inauguração de uma nova ordem e dimensão que interessa a todos os seres humanos. Então, muitas pessoas já tinham sido ressuscitadas. Lázaro é um deles, a filha de Jairo, tinha muitos outros que morreram, que nós vemos na Bíblia, que foram ressuscitados, mas eles voltaram à condição normal que eles tinham anterior, continuavam simples homens mortais. A ressurreição de Jesus por si só, ela é grande, por quê? Primeiro porque ninguém foi lá e ressuscitou ele por si só, por todo o seu poder, ressuscitou sozinho. Lázaro, Jesus chamou: mestre, Lázaro, vem para fora. Ninguém chamou Jesus, ele por si só, pelo seu poder e pela sua grandeza, entre ele e o Pai, ele por si só ressuscitou. Então, e ele não voltou mais a ser um reles mortal, como ele era antes, carnal, aqui na terra. Ele voltou com um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Agora ele era imortal, ele era eterno. Então, ele voltou diferente. Então, não pode-se dizer que a palavra mais adequada para isso seria a ressurreição. Mas foi a que achamos mais perto disso, certo? Certamente por isso, Jesus fez questão de apresentar-se vivo em diversas ocasiões, durante cerca de 40 dias. E nas palavras do escritor de Atos, com muitas e infalíveis provas.
Jesus provou para muitas pessoas que ele estava vivo, e que ele era diferente, que ele estaria conosco. Ele apareceu para muitas pessoas. A gente tem até uma relaçãozinha aqui sobre as aparições de Jesus. Eu acho que a lição dos alunos também tem pelo menos 12 aparições. Em uma delas, Paulo fala até que tinha por volta de 500 pessoas. É a grande prova, é a ausência de Jesus no túmulo. A grande prova de que ele está vivo, a evidência disso, é que ele não está mais lá no túmulo, assim como muitos outros deuses que você pode visitar o túmulo e encontra-se lá. A sua importância. Como um evento tão antigo, como pode ser tão grande significado para nós até hoje? Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. Nós somos cristãos porque cremos em que Cristo está vivo. Não haveria cristão sem a ressurreição de Jesus, pelo simples fato de que não há evangelho sem Cristo. A ressurreição é a viga mestra e o pilar que sustenta a fé cristã. Então não tem como um cristão dizer que ele é crente se ele não acredita que Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos, e tomou a chave da morte na mão e tem todo o poder, e hoje está à direita do Pai, nos céus. O escritor John Stott diz que ela é a base para a nossa certeza cristã em relação ao passado, presente e o futuro. Vemos que sem a ressurreição a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados e seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, irmãos, eu poderia pregar o evangelho para o mundo inteiro, mas se eu não tivesse certeza de que Jesus tivesse ressuscitado, não teria valor nenhum, seria vazio. Mas a gente, quando fala que Jesus morreu pela humanidade, derramou sangue, é capaz de perdoar pecados, transformar a vida, é porque nós vemos isso constantemente e que temos a certeza de que ele está vivo e que continua agindo ativamente entre nós, certo? Por isso que temos que dar tanta importância para isso. Por isso que não tem como a gente pregar o evangelho para uma pessoa sem primeiro dizer que Jesus morreu e derramou sangue na cruz por ela. Evidências. É comum as pessoas que não acreditam tentar refutar a ressurreição de Jesus. Geralmente diz não haver provas suficientes que atestem a sua historicidade, ou seja, sua veracidade. Isso não é verdade. Há muitos fatos verificáveis da ressurreição de Jesus. Como relacionamos abaixo, 3 deles. O primeiro deles, a tumba estava vazia. Mesmo os inimigos de Jesus nunca conseguiram negar que Jesus não estava lá. Até tentaram tramar algumas coisas, mas não deu certo. 2, a aparição de Jesus depois de ressuscitado para várias pessoas. E o C, as vidas transformadas dos discípulos. Indiscutivelmente, algo muito grandioso aconteceu para que aqueles homens acovardados, medrosos e reclusos, de repente se dispusessem a pregar, arriscarem a serem presos, perseguidos, torturados e até mesmo morrer, a fim de proclamar a ressurreição de Jesus. E tudo isso numa mesma cidade em que ele foi crucificado. Eles estariam dispostos a fazer isso se soubessem que tudo isso era uma mentira? De maneira nenhuma, irmãos. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Às vezes a gente está enfraquecido, a gente está passando por um momento difícil, mas de repente a gente vai lembrando de tantas coisas que o Senhor já fez na nossa vida, que a gente até parece que aquele problema atual, ele é mínimo perto daquilo que Deus já fez. Foram milagres tão grandiosos em que eu, pessoalmente, já vivi, e eu acredito que você que está me ouvindo também. Então é impossível você ficar na mesma condição anterior, você é transformado pelo poder daquilo que ele faz na sua volta. É impossível você continuar na mesma condição, você às vezes parece loucura. Às vezes entramos num culto com um grande problema, mas quando a gente começa a sentir a presença de Deus, nós somos transformados e fortificados e saímos de lá de uma maneira diferente. Chegamos em casa, o problema ainda é o mesmo. Ainda temos que achar uma solução para ele, mas o nosso vigor é outro, porque o poder da ressurreição de Cristo, saber que ele morreu por nós para ter poder sobre as nossas vidas e ser capaz de perdoar nossos pecados, nos faz ir além, nos fortalece,
ressalva nossa esperança, nos empurra um pouquinho mais para frente, minimiza as coisas de nossa vida, certo? O que revela sobre Jesus? Que ele é um modelo para nós, que ele é a nossa esperança e que ele está conosco. Ele é o nosso modelo, aí. Fosse a ressurreição de Jesus apenas um retorno à vida, unindo novamente corpo, alma e espírito, ele não poderia jamais ser chamado de as primícias dos que dormem, que está relacionado lá em 1 Coríntios 15, 20, e nem o primogênito entre os mortos. Na ressurreição, Jesus é dotado do corpo futuro que todo crente um dia possuirá, sendo ele um novo modelo. Um corpo transformado, irmão. Esse corpo também, quando nós morrermos e formos ressuscitados de novo, nosso corpo vai ser diferente. Nada daquilo que nós temos hoje vai nem se parecer. A Bíblia não detalha muitas coisas sobre isso, mas tem alguns aspectos que ela fala. O apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15, do 42 até o 44, como que serão os corpos nossos, dos crentes futuro, que é igual de Jesus quando ele ressuscitou, que é incorruptível, glorioso, poderoso e espiritual. É um corpo imortal, resplandecente. A glória celestial brilhará continuamente em nós, com energia, com força, diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Tudo de ruim de nós será tirado. Hoje mesmo na igreja nós temos muitas falhas. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu vou deixar de fazer isso porque eu sei que não agrada o Senhor, mas eu sei que tem inúmeras outras coisas que tem que ser tirada de nós. Esse corpo transformado que é um modelo do que Jesus foi quando ele foi ressuscitado, é assim, não vai ter mais nada para ser tirado. Estaremos prontos, incorruptíveis, não seremos mais mortais e moraremos eternamente com o Senhor, o adorando. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Não podemos negar isso. Ele é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é um modelo de um novo tempo e o anúncio de um novo mundo. Nosso destino não é o túmulo, nem o aniquilamento. Depois da ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o endereço final e o ponto último. A palavra final agora é vida. Nada é definitivo. A nossa esperança é o Cristo vivo. Aqui ficamos cansados, adoecemos, envelhecemos e morremos. Aqui todos sabemos, o milagre é pontual, não resolve tudo. Nada é definitivo. Pois Lázaro mesmo, depois que foi ressuscitado, ele teve uma nova morte, ele morreu de novo. Ele não tornou eterno, igual Jesus. Na nossa vida, os milagres acontecem de uma forma pontual. O que o escritor quer dizer aqui? Que a gente tem muitas coisas nós necessitamos de Jesus de inúmeras coisas. E às vezes a gente tem uma coisa solucionada, mas tem muitas outras para resolver. E ainda continuamos sendo angustiados por alguma coisa. Se tem um marido que está nas drogas, se tem um marido que bebe, ou se tem um marido que foi embora de casa, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, nós pedimos por isso. De repente o marido volta aos caminhos do Senhor, mas aí tem um filho que também está com problema, tem uma enfermidade, tem um desemprego, tem um problema financeiro, tem qualquer uma outra coisa, irmãos. Então sempre vamos estar precisando de milagres, e os milagres dessa vida são pontuais, eles vão resolvendo por partes. Não tem como Jesus chegar e transformar a nossa vida imediatamente em um mar de rosas, porque ele não prometeu que nós seríamos tudo certinho. Ele disse que a gente ia ter nesse mundo aflição, mas ele prometeu estar conosco. Então mesmo em problemas pontuais, em pontos da nossa vida que ele vai agindo, ele continua trabalhando. E ele sabe o que mais nós temos necessidade que seja resolvido agora, ou que pode esperar mais um pouco. Se a nossa fé é capaz de aguentar um pouco mais, ou tem que ser de imediatamente. Eu já cheguei a pedir coisas para Deus em momento em que eu estava tão abalada emocionalmente, tão enfraquecida, e que na mesma hora Deus usou alguém para falar comigo. Como eu já pedi coisas por anos e Deus não me deu e não me falou comigo, porque ele sabia que dava para mim esperar. Ele conhece o nosso interior, então a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou por nós, ele passou a ter poder sobre todas as coisas.
Ele nos comprou. Agora Ele nos guia, Ele nos ajuda, Ele está conosco, Ele nos inspira, irmãos, para resolver as nossas coisas, mesmo que temporárias. Mas quando nós formos para a glória de estar com o Senhor, com o nosso corpo transformado, nós estaremos eternamente com tudo encaixado, tudo certinho. Nenhuma aflição desse tempo vai ser nem lembrado, irmãos. Então é isso que nós cristãos almejamos, mesmo nesse mundo tendo tanta aflição. Existe uma coisa muito maior nos esperando, amém? Ele está conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. As Escrituras Sagradas nos deixam claro que Jesus é o nosso eterno sacerdote. Eu queria fazer uma alegoria aqui, resumindo esse tópico sobre o profeta e o sacerdote. Ambos foram encarregados de unir Deus e o homem. O profeta, no entanto, ele representa Deus falando com o povo, com o homem. E o sacerdote representa o homem chegando até Deus. Por isso que ele é o nosso eterno sacerdote, porque ele, quando ele morreu por nós, ele fez a expiação dos nossos pecados com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. Então, como um sacerdote, ele levou os nossos pecados até Deus. E agora ele deu pra gente livre acesso, é como se fosse um encanamento, nos ligando direto a Deus, certo? Ele é o nosso intercessor eterno, até os dias de hoje, quando a gente faz alguma coisa errada, é ele que intercede por nós. A Bíblia fala que com gemidos inexprimíveis ele roga ao Pai, certo? Quando ele estava para morrer na cruz, ele ainda falava assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo naquele processo de tortura e morte que ele passou, ele já intercedia pelo seu povo. Tão grande era o amor dele para a humanidade. Então, a obra salvadora de Cristo na terra terminou, mas continua nos céus em termos de intercessão, certo? Agora ele não é mais carnal, mas ele tem todo o poder. Agora nós estamos juntinho com o Pai, agora nós podemos dobrar os nossos joelhos em qualquer lugar e falarmos com ele. Uma coisa me chamou muita atenção nessa passagem, era que em vários aspectos, em várias partes da Bíblia, falava que ele pedia para as pessoas se encontrar com ele na Galileia. E a gente viu durante todas essas passagens que muitos milagres de Jesus foram realizados à beira do mar da Galileia ou na Galileia. Era um lugar onde o povo era acostumado a se encontrar com ele, era um lugar de intimidade entre ele e as pessoas. Então hoje ele chama você para um lugar de intimidade com ele. Ele está lá no céu, ele já venceu a morte, ele tem todo o domínio dos céus e da terra na mão. Mas ele te chama para ir no lugar que você tem intimidade com ele. Dobre o seu joelho e peça aquilo que você está pedindo, porque ele continua te ouvindo. Lembra lá atrás, quando você se dobrava e se derramava na minha presença, e o meu espírito entrava naquele lugar e você era inspirado por mim para resolver uma coisa? Ou você era induzido a fazer alguma coisa, ou você falava em línguas estranhas, ou você chorava na minha presença? Hoje o Senhor te chama naquele lugar de intimidade, porque é só nesse lugar, nesse momento em que você vai ter a certeza de que Cristo está vivo e continua querendo perdoar os seus pecados, continua querendo te restaurar, mesmo que o seu estágio de hoje não seja um estágio mais de um crente que você era um tempo atrás. Hoje o convite está aberto para você, certo? Que ensinamento a gente pode tirar a partir dessa história? O que aprendemos com isso? Que a morte foi derrotada. 1 Coríntios 15, 55 diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Indiscutivelmente, por maiores que sejam os avanços da ciência, da engenharia genética e da tecnologia medicamentosa, nada disso pode livrar o ser humano da morte. O sábio escritor de Eclesiastes vai dizer que ninguém tem o poder sobre o dia da sua morte. E quem discordaria? Quando Jesus morreu na cruz, a sensação era também de que tudo estava perdido.
Parecia que a morte tinha vencido, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia e colocou um cântico eterno no lábio dos seguidores. E falou ainda para a morte: aonde está a morte? Onde está a tua força, morte? Aonde está o teu poder? Você que colocava fim em todas as coisas, agora eu coloco um recomeço, porque é eu que vou transformar as pessoas, é eu que faço tudo, é eu que domino. A morte era o fim de tudo para a história da humanidade. Mas Jesus fez um plano para que nós pudéssemos ser resgatados e perdoados. E mesmo quando morrermos, pudéssemos viver uma história de eternidade felizes e alegres com Ele. É por isso que pode-se dizer que o morrer para o crente é ganho. Porque quando o crente morre, ele começa a desfrutar das coisas eternas de Deus. Mas o ensinamento que nós temos com essa história é que a visão do céu a partir da ressurreição de Jesus mudou. Lá em Atos 7:56 diz assim: e eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso é espetacular. Em Atos dos Apóstolos, no relato do martírio de Estevão, onde ele foi apedrejado, temos uma revelação nem sempre percebida. Essa passagem nos mostra que agora, depois da ressurreição de Cristo, a visão do céu é diferente. Quando no Antigo Testamento alguém via o céu aberto, como no caso de Isaías 6, a visão era da glória de Deus. Isaías diz claramente: eu vi o Senhor. Mas aqui, no caso de Estevão, que é o primeiro caso da visão do céu após a ascensão de Cristo, quando ele olha, ele vê a glória de Deus, mas também vê o Cristo glorioso. Então, antes, irmãos, o céu era só um lugar. No Antigo Testamento, Isaías via o lugar glorioso, a glória. Mas agora, Estevão, depois da ressurreição de Cristo, ele está sendo apedrejado e morrendo, e ele tem uma visão, e ele descreve essa visão, que tem alguém à destra de Deus, um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Então, ele não está mais aqui entre nós, ele está no céu. Ele está lá com o Pai, ele está intercedendo por nós. A visão agora é outra. Você pode procurar um abrigo, se você tiver, vou usar uma simbologia aqui, se você estiver perdido num lugar, ou sendo perseguido, ou passando por um processo difícil, você pode procurar abrigo num lugar. Você pode encontrar um lugar onde que tem tudo que você precisa para se proteger. Mas se você ficar sozinho, você ainda vai ter medo. Mas se nesse lugar o dono do lugar estiver junto e aparecer e prometer cuidar de você, você vai ficar mais seguro. Assim é a nossa visão do céu a partir de agora. Ele está lá, ele é glorioso. Ele diz que ele ia para o Pai preparar lugar, ele estaria lá, mas ele ao mesmo tempo está aqui com a gente. Então agora o céu, ele é um lugar onde que é um lugar de conforto, é um lugar glorioso, e o nosso Pai Celestial encontra-se lá, nos esperando para nos encontrarmos com ele. Outra coisa que nós aprendemos a partir dessa história é o perdão para todos. Mateus 28, do 18 até o 20, ele fala assim, é o 19 e 20 mais especificamente: ide, portanto, fazei discípulo por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Depois da ressurreição de Jesus Cristo, podemos dizer que a lógica agora era perdão, aceitação e não vingança. Vamos explicar isso ainda a partir do martírio de Estevão. É interessante que no primeiro martírio da história da igreja, Estevão repita as mesmas palavras ditas por Jesus quando morreu na cruz: Pai, perdoa-as, porque não sabem o que fazem. Ora, diante da história triunfal e majestosa de Cristo, alguém poderia ser tentado a emitir julgamentos ou palavras como acerto de contas para os inimigos, só que não. A lógica é outra, é de amor, é de perdão. A ressurreição de Jesus destrói a lógica da vingança. A lógica de Deus acaba com o sentimento de vingança. A ressurreição nos indica de modo claro que Deus não é um Deus de vingança, mas de graça e de amor.
Os homens, isso inclui a gente também, cometeram o maior dos pecados, que foi assassinar o Filho de Deus. Mas em vez disso, em vez de Deus despedaçar e destruir todos, após ressuscitar o seu Filho, Ele manda pregar o arrependimento. E Ele quer que todos alcancem essa palavra, que todos conheçam o Filho de Deus, de gerações em gerações. Ele tinha todo o poder, irmãos, ele tinha tudo para pegar o filho dele e levar daqui, mas ele manteve ele aqui conosco para que ele pudesse nos ajudar à remissão, para que nós, dia após dia, conseguíssemos que a graça dele nos alcançasse, para que nos tornássemos pessoas melhores, para sermos sals nessa terra, para temperar, para dar esperança, para ter amor, para conseguir perdoar, para recomeçar. Jesus não só perdoa, mas ele restaura, ele muda a história, assim como ele fez com Pedro. Pedro não era a pessoa que ele queria. Na hora de Jesus morrer, Pedro ainda negou Jesus, mas ele foi lá e para a primeira pessoa que ele apareceu foi para Pedro. O amor que ele tinha para Pedro é o mesmo que ele tem por mim e por você, mesmo diante de todos os nossos erros e falhas. Às vezes o inimigo nos engana, dizendo, você tem tanta coisa para acertar diante de Deus que não adianta. Você vai fazer essa, vai ficar inúmeras outras. Mas vai, irmãos, dia após dia, vai tirando aquilo que não agrada o Senhor e assim você vai se tornando mais perto dele. Não é uma coisa que você consegue fazer da noite para o dia. Tem pessoas assim que alcançam a transformação e o perdão de Jesus por si só já transforma, regenera essa pessoa de uma hora para outra. Mas a nossa natureza humana ainda é falha, ainda continua dentro de nós. Dia após dia nós temos que buscar o perdão dos nossos pecados, a melhoria de nossos atos, irmãos. Mesmo que o inimigo está em volta, colocando laços, tentações para que nós voltássemos à condição anterior, continuaremos buscando e olhando para o alto, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele manda nós pregarmos o perdão e o arrependimento. Esse foi o mandamento dele. Que nós tenhamos essa visão, que ainda que o mundo se acabe, que se nós tivermos o perdão do Senhor, a nossa morada eterna será de gozo e alegria. Tem o Enta Cassiane, que eu gosto muito, que eu vou deixar para a meditação dos irmãos, que todo mundo conhece. Que acho que é Cassiane e o Jairinho que canta, que fala assim, e quem ele ama, jamais esquecido, está protegido pelas suas mãos, e nesta vida é abençoado, e na outra vida tem a salvação. Então, irmãos, por te amar, ele cuida de você nessa vida, e ele ainda tem uma outra vida para você após a morte, um corpo transformado. Creia nisso, que a sua esperança possa ser renovada, propague o amor e o perdão, o arrependimento, que Deus é capaz sim de mudar qualquer pessoa, porque Ele tem poder e Ele quer fazer isso. Que Deus os abençoe, que logo nós possamos estar juntos, adorando ao Senhor. Amém?